Fala, meus povos e minhas povas. Se você quer aprender mais sobre ligação iônica, pega papel e caneta que a hora é agora. A ligação iônica como vocês já sabem, ela também é chamada de ligação eletrovalente, devido ao fato dela se dar por transferência de elétrons. E ela envolve a formação de íons, ou seja, de cátions e ânions. Para explicar esse processo, vamos tomar como exemplo o sal mais simples que se conhece, que é o famoso cloreto de sódio. Então, o sódio, ele é um elemento do terceiro período e do grupo 1. Portanto, a configuração eletrônica de sua camada de valência vai ser 3s1. O cloro, por sua vez, ele é um halogênio do terceiro período. Então, a configuração eletrônica de sua camada de valência vai ser 3s2 e 3p5. Como que esses elementos poderiam ficar estáveis? Como eles poderiam adquirir a configuração de um gás nobre? Os gases nobres geralmente têm 8 elétrons em sua camada de valência. Então, o sódio ele poderia ganhar mais 7 elétrons e assim completar o seu octeto. Só que ele é um metal. Metais não têm tendência de ganhar elétrons, eles têm tendência de perder elétrons. Tá? Se o sódio perdesse o seu 1 elétron da camada de valência, ele vai ficar com 2 camadas eletrônicas e a sua segunda camada e a sua camada mais externa vai passar a ter 8 elétrons. Então é interessante para o sódio perder esse seu único elétron. Já o cloro, ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Se ele receber um elétron, ele vai completar seus 8 elétrons, ele vai passar a ter a configuração eletrônica do argônio. Então, é muito fácil de ocorrer esse acordo. O sódio transfere um elétron para o cloro. Então, vamos aprender agora uma outra coisa, que é o que chamamos de símbolos de Lewis. O que são os símbolos de Lewis? É o símbolo do elemento químico, mais a representação dos seus elétrons da camada de valência. Beleza? Como o sódio perdeu o seu único elétron, ele não vai ter mais elétrons na sua camada de valência. Vai ficar sem nenhum elétron. E ele vai ficar com carga positiva, vai formar um cátion. Já o cloro, antes ele tinha 7 elétrons. Estamos representando esses 7 elétrons por pontinhos. Pode ser qualquer outra coisa, pode ser asterisco, pode ser estrelinha, pode ser coraçãozinho, use o que você quiser. Tá? Geralmente a gente coloca essa representação assim, aos pares. Por quê? Porque cada orbital contém no máximo 2 elétrons. Então, se este elétron do sódio for transferido para o cloro, ele vai passar a ter 8 elétrons. Ok? Recebendo esse 1 elétron do sódio, ele vai passar a ficar com carga negativa. Então a gente coloca um colchete e o sinal de menos aqui fora. Nós sabemos que as cargas opostas se atraem. Então é justamente essa atração eletrostática que leva à formação do cristal iônico. Então vamos ter o par ordenado de cloreto de sódio, mas o cristal de cloreto de sódio não é formado somente por esses 2 elementos. O cristal, na verdade, é formado por uma rede cristalina, ou seja, são vários íons de sódio e de cloro empacotados de forma organizada. Cristal é justamente isso, um sólido com a estrutura organizada. Sólidos que as estruturas são desorganizadas são chamados de sólidos amorfos.
E essa rede de íons organizada, né, a estrutura do cristal, é chamada de retículo cristalino ou rede cristalina. Ok? Vamos tomar outro exemplo. Como seria a fórmula de um composto formado de alumínio e flúor? Então, a camada de valência do alumínio é 3s2, 3p1. E a camada de valência do flúor, 2s2, 2p5. Então, o alumínio, para ficar estável, seguindo o modelo iônico, ele precisa perder esses 3 elétrons aqui. Já o flúor, para ficar estável, ele precisa ganhar apenas um elétron. Tá? Como que resolvemos esse problema? O alumínio, perdendo os seus 3 elétrons, vai ficar com carga mais 3. E o flúor, recebendo um elétron para ficar estável, ele vai ficar com carga menos 1. Como vai ficar o símbolo de Lewis? Aqui, com 8 elétrons, tá? Ele recebendo um elétron do alumínio. Ou seja, o flúor não pode receber os 3 elétrons do alumínio. Então, como que vai ficar a fórmula desse composto? A carga do ânion vai passar a ser a atomicidade do cátion. Ok? Então, qual a carga do ânion? Menos 1. Então, nesse composto, formado por esses 2 íons, nós teremos apenas um alumínio. E a carga do cátion vai passar a ser a atomicidade do ânion. Ou seja, nesse composto, nós, para formar esse composto, essa rede cristalina, para cada alumínio, vamos precisar de 3 flúoros. Estão entendendo? Vamos ver mais um exemplo, para ficar mais claro. Qual seria a fórmula de um composto formado por magnésio e fósforo? A camada de valência do magnésio é... E como que é a camada de valência do fósforo? (3s2, 3p3). Como que vai ficar nesse caso? O magnésio, para ficar estável, ele precisa perder 2 elétrons. Então, seu símbolo de Lewis vai ficar... Já o fósforo, para ficar estável, ele tem... Percebam que ele tem 5 elétrons em sua camada de valência. Então, seu símbolo de Lewis é esse aqui. Ok? Para ficar estável, ele tem que receber 3 elétrons. Então, vamos adicionar mais 3 elétrons. Quando ele receber 3 elétrons, ele vai passar a ter carga menos 3. Então, qual vai ser a fórmula do composto iônico formado por essas duas espécies? A carga do ânion vai passar a ser a atomicidade do cátion. Então, vamos precisar de 3 magnésios. E a carga do cátion vai ser a atomicidade do ânion. Então, vamos precisar de 2 fósforos. Essa vai ser a fórmula do composto iônico formado por magnésio e fósforo. Beleza? É o fosfeto de magnésio. E quais são as condições que favorecem a formação da ligação iônica? Essas condições são 2. Um dos elementos tem que ter energia de ionização baixa. E o não metal tem que ter uma afinidade eletrônica elevada. Nesse caso, vai se formar um retículo cristalino
liberando uma grande quantidade de energia. O exemplo que nós vimos na nossa aula anterior foi o cloreto de sódio.